É bola na rede e sair pro abraço. Olha, mais uma preocupação do Departamento Médico do Esporte. Christian Barleta, o jogador pode não atuar nesta sexta-feira contra a equipe do Vila Nova. Olha, em transição o jogador Fábio Matheus e também o Rafael Thierry, mas ainda não há confirmação da equipe. A verdade é que a equipe do Sport joga contra o Vila Nova e o Sport nunca perdeu para o Vila Nova jogando em Recife, hein? E olha, o Sport vem a 12 jogos sem saber o que é perder. A equipe rubro-negra hoje está no primeiro lugar entre clubes A e B em termos de vencibilidade. Quer dizer, o Leão carrega um peso nesse jogo contra a equipe do Vila. Bom, a definição da equipe passa por essa questão, se o Lucas Lima vai jogar. Acho difícil o Christian Barleta jogar. O Tite Ortiz vai fazer essa meia e a zaga também é uma indefinição ainda, se por acaso o Rafael Thierry vai começar jogando ou se o Alisson Cassiano. Enfim, são os problemas do esporte no departamento médico. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso e agora aguardar para ver a definição da equipe do técnico Mariano Sosso para esse jogo, que não é fácil não, tá, galera? O time do Vila é um time bem encorpado, é um time que brigou ano passado também para buscar o acesso, ficou perto. Enfim, é um jogo, para mim, um jogo difícil, né? Arena de Pernambuco, 7 da noite, Sport Vila Nova. Meu amigo, aliás, o Sport defende a invencibilidade de 20 anos, né? Sem perder para o Vila Nova lá, aqui, né? Aqui o Sport nunca perdeu, mas nos jogos lá. E o Vila Nova tem história nas conquistas do Sport, nos acessos, enfim, passa por isso também. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Olha, a preocupação do departamento médico, e aqui eu acho que o técnico Mariano Sosso, né, tentou evitar com esses rodízios, que eu não sei se é necessário, sinceramente, não sei, mas aí tá mostrando que os jogadores, nesse começo de temporada, já tem jogadores realmente com dificuldade, né? A gente teve aí, ó, Lucas Lima, Fábio Matheus, Zé Roberto, preocupação de 4 a 6 semanas fora, o próprio Rafael Thierry, agora o Christian Barleta, enfim, são jogadores que preocupam o departamento médico do esporte. Esse QR Code é na nossa Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular, entre, cria sua conta com o código RNTV. Tem um QR Code, tem um link na descrição do vídeo. E aí você vai se divertir no site. Você pode profetizar à vontade. Profetiza na Bet Nacional, a Bet do Vinícius Júnior, da Ludmilla, do Galvão Bueno, do Seu Jorge, do Thiaguinho. A Bet do Brasil. Bet Nacional, aposte com responsabilidade, hein? Vamos lá, o time do esporte para esse jogo diante da equipe do Vila Nova tem vamos lá, Kaique França é o goleiro, Pedro Lima lateral, aí tem o Rafael Thierry e ou Alisson Cassiano, Luciano Castanho e Filipinho. Felipe e ou Fábio Matheus, Fabrício Domingos, ou Pedro Vilhena, ou Lucas Lima, ou Tite Ortiz. E na frente, Lucas Lima ou Fabrício Domingues, Gustavo Coutinho e Romarinho. Então tem muitos problemas com relação à escalação da equipe, né? No jogo passado, o Tite Ortiz entrou para fazer esse meio. E eu acho que acabou dando conta, não complicou. Eu acho que isso é mais importante. Isso porque o Christian Barleta, galera, ele ainda sente um desconforto muscular. E não fez treinos essa semana. Você sabe que a gente não tem, a imprensa de modo geral não tem acesso a algumas atividades lá no CT José de Andrade Bedes, no CT do esporte. Mas a informação é que ele não treinou. Então se ele não treinou, acho que ele não vai para o jogo. O Rafael Thierry e o Fábio Matheus, que estavam no departamento médico, segundo informações, na segunda-feira eles já começaram a fazer a transição. Então na segunda, terça, quarta, quinta, há possibilidade? Há sim, mas ainda não há confirmação. O problema todo é que o esporte tem uma parada dificílima na terça-feira. E o desgaste de alguns jogadores importantes nesse começo deixa o esporte nessa preocupação. Porque é um jogo, o esporte vai precisar de uma base forte,
de uma marcação eficiente, de jogadores experientes, porque o jogo é lá na Arena do Galo, pela Copa do Brasil, e vale muita grana, cara, galera, vale muito dinheiro. Então, eu acho que o técnico Mariano Sosso vai ter que começar a conversar com a direção, aliás, com o departamento médico, de fisiologia, enfim, para avaliar alguns atletas. Esse jogo, dá para você segurar alguns atletas? Dá para segurar. É um jogo difícil, eu falei, mas dá para você segurar alguns atletas, vai jogar diante do seu torcedor, né? Não é um jogo assim, tipo, casa cheia, mas já informações, mais de 11 mil ingressos já vendidos. Mas aí, torcedor, essa preocupação do departamento de fisiologia, para não estourar o atleta. Aliás, esse é um assunto que está em pauta no Brasil, porque vocês sabem que o Flamengo poupou muitos jogadores e o Flamengo era o time de maior invencibilidade no futebol brasileiro. E perdeu do Bolívar lá, na altitude de La Paz. E o Tite, a torcida quer matar o Tite, porque ele poupou muitos jogadores. Ele achou que não deveria colocar esses atletas porque eles podem estourar na frente. Isso é um assunto científico, galera. Eu não tenho como me meter nessa história. Eu tenho, obviamente, a experiência de ver nos anos anteriores, acho que um recente, né, tempo de futebol, alguns assuntos eram discutidos com o departamento médico e o treinador colocava o dele na reta. Não, eu quero o jogador, preciso ganhar o jogo, eu vou arriscar. Se ele se contundir, aí é outro problema. Mas hoje existe isso, ó. Há a possibilidade do atleta se contundir. Qual é a possibilidade? 70%, 80%, 90%. Aí o treinador decide se vai colocar ou não. Esse foi o que o Tite fez. Colocaram para ele, ele falou, não vou levar, não vou colocar. E aí tomou de 2-1 lá, e o assunto hoje está em discussão no Brasil todo. E é mais ou menos esse assunto que está agora na Ilha do Retiro. Quer dizer, você tem o Rafael Thierry muito experiente, mas um jogador com mais de 30 anos. Mas e aí? Você arrisca ele no jogo contra o Vila Nova ou é melhor você segurar ele para o jogo contra a equipe do Atlético Mineiro na terça-feira? O Lucas Lima, você arrisca o Lucas Lima agora ou segura ele para a próxima terça para ele estar em melhores condições? Bom, isso o treinador ele recebe muito bem para decidir isso. A gente aqui faz análise. Se ele errar, a gente comenta, né, e fala do erro. Se ele acertar, a gente fala do acerto. Aqui a gente está para isso. Óbvio que a gente não tem os dados científicos. E mesmo que tivesse, eu não vou avaliar, por exemplo, o Lucas Lima tem possibilidade de contusão de 90% no jogo. Não vou colocar ele. Aí o time perde. Aí vai colocar no outro jogo, aí o time perde também. Bom, eu não sei. Isso é muito relativo, isso é uma decisão muito pessoal do treinador. E vejo que, na minha opinião, o Mariano Sosso vai ter que tomar essas decisões importantes a partir de agora, porque vem uma maratona de jogos, sim senhor. Esse mês de maio são decisões e mais decisões para o esporte. Primeiro jogo, dia 30 agora, né, ainda de abril, contra o Atlético, mas no dia 22 já tem o jogo da volta na Arena contra o Atlético, Copa do Brasil. 4 dias depois, já tem o jogo, dia 26, contra a equipe do Fortaleza, decidindo vaga na final da Copa do Nordeste. Quer dizer, vai ser um calendário intenso. E assim, eu não sei se o treinador rodou muito cedo os jogadores ou eles vai ter que rodar agora esses jogadores, vai ter que rodar o elenco. Mas cadê o elenco para você rodar? Já tem o Zé Roberto contundido aí. 4 a 6 semanas. Quem é que substituiria necessariamente, por exemplo, o Romarinho? Hoje você não tem um ponto esquerdo agudo, um jogador no X1, 1 para 1. Na direita você tem o Pablo Diego, que para mim não é um jogador ainda do grupo do esporte. Ele não tem hoje o nível técnico dos demais jogadores. É o que eu acho. Uma coisa que eu penso dessa maneira e coloco aqui para vocês. Mas vejo que alguns atletas, por exemplo, Christian Barleta e o Lucas Lima. O Lucas Lima está um pouquinho mais, um nível mais elevado, mas dá para a entrada do Christian Barleta. O Tite Ortiz está começando a pegar ritmo. Ele e o Alan Ruiz brigando naquele meio ali. Dá para você manter. O Fabrício Domingues, sim, está um nível... Agora o Fábio Matheus, para mim, está no nível alto e não recebe a oportunidade. Então, são esses fatos que a gente, claro, questiona às vezes aqui no comentário, aqui no nosso canal. Mas sempre respeitando, obviamente, a decisão do Mariano Sosso. Afinal de contas,
São 12 jogos de invencibilidade, a maior invencibilidade do Brasil dos clubes da Série A e B. O cara, campeão pernambucano, tá na semifinal da Copa do Nordeste, tá na terceira fase da Copa do Brasil e começou bem o Campeonato Brasileiro da Série B, vencendo o Amazonas fora de casa. Então ele tem muita moral para decidir tudo isso. Mas, bom, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião. Você diz se deve poupar, se não deve, qual é a sua observação em relação a esse jogo contra o Vila Nova e o próximo jogo da terça-feira contra o Atlético Mineiro. Aí você diz. Mas, ó, like e joinha, tá inscrito no nosso canal? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Se não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Fica sabendo de tudo que a gente coloca aqui, são vídeos. Tem no setor de comunidade também enquetes, participações e notícias o tempo todo para você. Então se liga aqui no nosso youtube.com/Roberto Nascimento TV e também no Facebook com Roberto Nascimento, tá? Vai lá no Facebook Roberto Nascimento, a página, os vídeos estão lá, eles entram geralmente no mesmo horário e você escolhe onde você quer assistir, tá bom? Facebook, deixa o like e deixa o comentário também, dá essa moral, hein? Valeu, galera, um abraço, fica na paz de Deus, tchau!